E ele coloca, o lagarto é um mutante ninja? A morte do capitão achei desnecessária, mas quanto ao resto, foi bom sim, ele recomenda. Carlos, a gente já discutiu essa questão da morte do capitão no tópico anterior, é uma coisa que realmente tem nos gibis. Eu não acho desnecessária porque com a morte dele surgem conflitos, com a morte dele surge a promessa. E aí vem também daquela questão dos grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Como no primeiro filme do Sam Raimi, se o Peter fica com a Mary Jane corre perigo. Da mesma forma, o Capitão Stacy pediu para ele se afastar da Gwen, justamente pela mesma forma, pelo mesmo motivo que levaram o Peter do primeiro filme a afastar da Mary Jane, porque ela poderia estar em perigo, como acontece com todos os super-heróis. O Superman, ele tenta um pouco afastar da Lois, porque ela pode estar em perigo, enfim, é coisa de todo o filme, né? Para terminar, Thiago Max. Alô, Thiago, nosso amigo Thiago, que é fera em computação gráfica, né? Um grande editor, trabalhei com ele. O Thiago Max fala assim, grande amigo Kelson, como você sabe, a minha profissão é computação gráfica, 3D, efeitos especiais, animação, pós-produção, edição, enfim. Adoro esse tipo de mecanismo que está por trás das câmeras e que deixa mais ainda belo o material final. O que me impressionou nesse filme foi as animações e os renders, né? Para quem não sabe, tem uma certa linguagem técnica, né? Então ele está falando da questão gráfica do filme. E o Thiago é uma pessoa que pode sim falar sobre isso, que é um cara que entende muito. Ele diz, não percebemos em momento algum onde é 3D, onde é de verdade, onde é animação do Cabeça de Teia. Ficou incrivelmente perfeito, sem quebras. A reprodução em computação da cidade nem se fala, pois não dá para saber que horas é um take gravado e que horas é um render. Ou seja, eu creio que render é aquela parte mais de computação gráfica, uma coisa falsa, uma cidade falsa. E nessa nova versão você não consegue distinguir isso mesmo. Bom, ele coloca um link para a gente conferir alguns trechos do filme que aposto que, como vocês, muita gente achou que era gravado em estúdio e depois era composto em computador. Aqui não tem como a gente mostrar para você, mas lá neste post do videocast o Thiago coloca este link que é muito bacana, nós já conferimos, é legal. Thiago, você falou tudo para fechar o nosso videocast de hoje. São os pontos positivos deste novo Homem-Aranha. Pegando tudo, Wesley, para a gente finalizar, eu tenho lido algumas críticas em outros sites, em outros programas de cinema, e eu não concordo muito com o que eu tenho visto. Tem muita gente metendo pau nessa nova versão do Homem-Aranha, tem muitos críticos que falaram mal do filme. Tem um site que eu gosto bastante, que eu acho até que eles foram muito apelativos, dessa vez eu não gostei não. Eles falaram muito mal e pegam coisas que nem que eram até desnecessárias nas críticas para meter o pau. E eu notei que eles não têm um conhecimento profundo sobre o Homem-Aranha, porque eu acho que eles não leram as revistas em quadrinhos. Você que é mais esperto. O que você achou? Você também viu essas críticas? Eu vi essas críticas desse site que você está falando. E pra você ter uma ideia, os caras estão tão antenados que no filme deixa claro que os pais do Peter sofreram um acidente de avião. Nos quadrinhos também é de avião. E lá eles falam que era acidente de carro. Então... não, na verdade eles perguntam, mas ela não conta o que aconteceu com os pais. Não, então eles não viram mesmo o filme. Porque mostra na parte em que o tio Ben pega a pasta e começa o Peter Parker conversando com ele, relembrando aquilo, mostra fotos, inclusive, de um acidente de avião. Né? O diretor da Oscorp fala com o Dr. Connor sobre o acidente dos pais do Peter Parker. Então mostra sim, essa história foi revelada nesse caso. Né? Claro que sem muitos detalhes, até porque vem a continuação. E eles pegam pesado em algumas coisas, na questão do Homem-Aranha lançar a teia nas costas da Gwen Stacy, assim, mais precisamente na saia, sei lá. E daí, o que tem? Uma brincadeira, sei lá, eu gostei. Eu particularmente gostei muito mais dessa versão, não desmerecendo a do Sam Raimi. Eu achei que ficou muito legal. É claro que não existe um filme perfeito ainda sobre o Homem-Aranha, na minha opinião. Né? Mesmo a trilogia de Sam Raimi, eu gostei muito do 2. Né? Gostei do primeiro, mas gostei mais do 2. O 3 já achei um pouco desnecessário. Esse sim tem alguns furos? Tem alguns furos sim. Mas de uma maneira geral eu gostei bastante. A minha nota que eu dei na minha crítica foi nota 8. Então tá aí a minha versão. Essas são suas considerações finais para a gente encerrar. Eu queria deixar para vocês isso. Não é que esse é melhor ou é pior. Não é que o outro é pior. Não. É diferente.
Aí eu deixo aí para você, de repente entrar no Google, pesquisar o que é essa linha Ultimate Spider-Man e de repente ler alguma coisa, vai num sebo, lá tem muito gibi, pega uns 2 ou 3, tenta pegar de história fechada, tem começo e fim, e dá uma lida que você vai com certeza abrir a mente para entender melhor esse filme e os próximos que virão. Só pra antes da gente encerrar, tem muita gente que me perguntou na época dos Vingadores, né, que também é da linha da Marvel, por que que o Homem-Aranha não está nos Vingadores, no filme dos Vingadores? Bom, eu quero que o Wesley fale da questão da revista em quadrinho em si, que do filme eu vou falar. Responde essa pergunta. Na revista em quadrinhos, o Homem-Aranha faz parte de uma das versões das formações dos Vingadores, não é isso, Wesley? Ele é o que chama de Vingador Honorário. Ele, o Wolverine, eles Que participam de vez em quando. De vez em quando. Sempre tem uma necessidade, eles participam. Então, mas ele tem um lance de querer trabalhar sozinho. Por quê? Tanto é que é um conflito quando a gata, por exemplo, quer trabalhar com ele. Ele não quer. Por quê? Porque ele quer cuidar dele. Ele não quer estar numa luta se preocupando com outros, mesmo que sejam super-heróis. Então tem muito desse lance de eu me viro sozinho. Ele é um pouco egoísta. Eu me viro sozinho, eu vou sozinho e tal. Então, ele é um Vingador honorário, tanto é que quando o negócio aperta muito, ele tem o reconhecimento de voz, aquela coisa toda, para entrar lá na Torre dos Vingadores. Eu vou falar do filme agora. Por que que o Homem-Aranha não está no filme dos Vingadores? A resposta, a pergunta que todo mundo me perguntou na época dos Vingadores, eu respondo da seguinte maneira. A Sony comprou os direitos autorais, se eu estiver errado você me fala, da Marvel, do personagem Homem-Aranha. Isso quando começou a trilogia lá do Sam Raimi. Então a Sony adquiriu os direitos autorais e fez, inclusive os três filmes anteriores, fez mais esse agora, e tem o direito sobre o Homem-Aranha durante alguns anos. É um contrato que fez com a Marvel. Portanto, mesmo o personagem sendo da Marvel, a Marvel ela se limita a usar esse personagem no caso de filmes, cinema, porque no gibi continua da mesma forma. Mas no cinema, a Sony que é a detentora desses direitos autorais. Ou seja, é por isso que o Homem-Aranha não está nos Vingadores, porque os Vingadores é da produtora de cinema Marvel. E o Homem-Aranha já não é da produtora de cinema Marvel. E eu vou discordar de algumas coisas. Eu gostei do Homem-Aranha não estar. Por enquanto, eu queria que ele estivesse nos próximos. Por enquanto, eu acho que é legal. Primeiro, aí rapidinho, que aí ficou fiel aos quadrinhos, a formação dos Vingadores. E eu acho que é muita estrela para pouco céu. Se o Homem-Aranha entrar. Inclusive na formação original dos Vingadores ainda está faltando alguns personagens. Como o Homem-Formiga e tem uma outra. Vespa. A Vespa, exatamente. Mas enfim, Vingadores é outra coisa, nós estamos falando de Homem-Aranha só para falar para vocês. Bom, para terminar, eu quero dizer que quem ganhou o par de convites, você que esperou tanto para saber, foi o Alexandre Matias. Alô, Alexandre. Alexandre Matias ganhou um par de convites. Você pode pegar lá na A2 Store a partir de sexta-feira que vem, ou seja, na próxima sexta-feira, hoje, a partir de amanhã, né? Nós estamos gravando no dia 12, a partir do dia 13, alô, Alexandre Matias, vai lá na A2 Store, que é a nossa patrocinadora, loja de games no Center Shop, retira o seu convite por ter participado. Quem escolheu o Alexandre foi o Wesley, qualquer coisa briga com ele, tá? Espero que vocês tenham gostado, a gente vai gravar muito mais para vocês aqui e continue participando com a gente. Wesley, muito obrigado pela participação. Obrigado, Sequels, pelo convite e espero estar acompanhando sempre o site e participando mais. Tá certo. Um abraço a todos vocês, Cinema e Vídeo, o melhor do cinema para você.